Lucas capítulo 6, versículo 17 ao 20, é o texto que nós vamos nos embasar para trazer a palavra nesta noite. A igreja encontrou? Diga amém. Está escrito assim: E descendo com eles parou num lugar plano e também num grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Amém? Volta um pouquinho a sua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. É o texto paralelo a este. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Faz um paralelo com Lucas 6. Então vou ler também Mateus 5. Verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, essa tua palavra que foi lida, nesta noite vamos meditar na mesma. Fala conosco, que o teu povo seja cativo a ouvir a tua palavra, venha receber a mesma da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Jesus, aonde ia, aonde andava, tinha sempre alguém que o seguia. Ele viveu 3 fases do seu ministério. Ele viveu a fase do anonimato, ele viveu a fase da popularidade e viveu a fase também da perseguição. Jesus viveu 3 fases no seu ministério e existe até hoje, até um estudo sobre as 3 fases do ministério do homem de Deus. Um dia eu posso trazer esse estudo para vocês aqui. Mas aonde Jesus ia na fase da popularidade, que já se popularizou, aqui em Lucas 6 e Mateus 5, 6 e 7, Lucas 6 é um resumo, mas Mateus 5, 6 e 7 está mais detalhado o maior sermão que Jesus já pregou durante todo o seu ministério, que é o Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, onde ele estava no Monte das Oliveiras, Alguns dizem Monte das Oliveiras, o outro diz em outro monte, mas o importante é que ele estava numa montanha. E ele estava pregando, ensinando a multidão desta montanha. Ele subiu nesta montanha e assentou o povo para ouvir a palavra, depois de ter operado alguns sinais e maravilhas. Então veja, os irmãos, que o foco de Jesus não é fazer milagres, mas sim pregar. Ele primeiro opera milagres e depois ele prega. Ou seja, a proposta de Jesus, a relação inicial de Jesus, está em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Por favor, abra sua Bíblia. Lucas 4, versículo 18 e 19. Aonde, acompanhando na sua Bíblia, está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta é a missão de Jesus. Lucas 4, 18 e 19. Ele veio cheio do Espírito Santo para pregar as boas novas aos pobres, depois eu vou falar sobre isso. Enviou a proclamar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, ou seja, ele veio para proclamar o reino e fazer milagres. Jesus opera grandes milagres pela multidão. O texto diz que ele expulsa demônios, os que eram atormentados pelos espíritos malignos foram libertos,
os que tinham enfermidade se aproximavam dele, outros iam até ele para tocar nele, porque sabiam que ia ser curado. Então ele curou muitas pessoas. Mas os milagres, na verdade, eles eram somente uma porção daquilo que ele veio trazer, porque o que ele veio trazer foi o reino de Deus. Os milagres, irmãos, os sinais, eles são importantes, mas eles não são a coisa mais importante na igreja. Mais importante na igreja não é que você somente receba uma cura, mas é que você saia daqui curado do maior problema que você tem, que eu tenho, que chama-se pecado. Não adianta nada você ser curado, por exemplo, da sua vista, ou de uma dor, ou de um problema no estômago, ou de um problema físico, se o seu problema maior é o espiritual. O meu problema maior é o espiritual. Nós precisamos ser curados dos nossos pecados. Esse é o maior milagre que, na verdade, Jesus veio operar na nossa vida. E mudar o nosso comportamento. Porque não adianta nada eu dizer que sou crente, mas o meu comportamento não diz que eu sou um servo de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele tem regras, ele tem mandamentos. Você não entra no reino de Deus, você não faz parte do reino de Deus, sem que você tenha uma diretriz. O reino de Deus é organizado, o reino de Deus tem mandamento, o reino de Deus tem regra, o reino de Deus tem leis, o reino de Deus tem princípios. E Jesus, no Sermão do Monte, vai ensinar justamente esses princípios do reino de Deus, que nós vamos abordar aqui hoje, um desses princípios. Como é que o reino de Deus se manifesta? A primeira mensagem, a primeira parte do Sermão do Monte, tanto em Mateus quanto em Lucas, é a mesma. São as bem-aventuranças. Jesus inicia o sermão dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados. Ou em outra versão diz: feliz é aquele. Ou em outra versão diz assim: aquele que faz isso é feliz. Mas na verdade, as bem-aventuranças, as beatitudes que estão contidas aqui nesses textos bíblicos, tanto em Lucas quanto em Mateus, elas querem, na verdade, dizer que o reino de Deus veio trazer felicidade. Existem muitas pessoas hoje que estão em busca da sua felicidade. Na verdade, o ser humano, o maior anseio do ser humano é ser feliz. Tem pessoas que falam assim: eu vou me casar para ser feliz. Vive na mão do Nabucodonosor, aí casa e descobre que caiu na mão do faraó. Que a felicidade não consiste em casar-se. Eu vou casar para sair de casa porque eu não suporto que eu vivo em casa. Aí você vai, casa, sai da mão do faraó, vai para a mão do Nabucodonosor. Não é este o princípio. Tem pessoas que procuram a felicidade em outras questões da vida. Por exemplo, o próprio sábio Salomão foi o homem mais sábio que existiu na Terra. Ele teve uma crise de identidade muito grande, está expressa no livro de Eclesiastes capítulo 2. Depois você lê na sua casa, Eclesiastes capítulo 2. E ele vai procurar contentamento. Tem algumas versões que diz: eu me propus a procurar onde estava o contentamento. O que é contentamento? Mesmo que felicidade. Aí ele diz que vai procurar o contentamento nas coisas passageiras. E ele registra que vai procurar o contentamento no fundo da garrafa. No vinho, no álcool, na bebida. E ele bebe, mas não encontra o contentamento na bebida. Então ele continua e vai procurar o contentamento nas riquezas, nos bens. Ele se torna o homem mais rico da Bíblia. Salomão foi o homem mais rico da Bíblia. Ele teve que contratar ministros do tesouro para contar a sua riqueza. Ele tinha mais de 5 ministros só para contar a sua riqueza e não conseguiram contar porque ele era muito rico. Mas ele não encontrou a felicidade nos bens materiais, nas riquezas. Salomão, então, se propôs a encontrar a felicidade nas relações. Ele teve 1000 mulheres. Ele disse: eu vou procurar a felicidade no prazer, vou ter um prazer que ninguém nunca teve. Teve 1000 mulheres. Aí mesmo que ele não encontrou a felicidade.
Você imagina, irmão, fazendo um parênteses aqui, 1000 mulheres de TPM, Jesus. A palavra TPM significa tem problema com o marido. Né? Você imagina 1000 mulheres reclamando com roupa, reclamando de perfume, reclamando de calçado, dizendo que não sai para passear, dizendo que fica em casa. Ih, Jesus da glória. Salomão não encontrou a felicidade nos prazeres. Então ele procurou a felicidade na fama e no sucesso, porque ele foi o homem mais famoso. Pessoas do mundo inteiro viajavam quilômetros e quilômetros para encontrar com Salomão e não achavam também nele contentamento. E ele chegou no final do livro de Eclesiastes, ele disse assim: tudo neste mundo, debaixo do sol, é vaidade. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E vaidade não no sentido de maquiagem, não no sentido de brinco, não é isso que eu estou falando, não. Vaidade no sentido de que nada debaixo do sol tem proveito. Nada se aproveita. Porque tudo é passageiro. Tudo acaba. Aí ele disse que no final de tudo, obrigado, onde está escrito isso? Eclesiastes 12:8. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E ele entende que no final de tudo, no livro de Eclesiastes, ele conclui dizendo que a felicidade está em temer a Deus e andar nos seus caminhos. Eclesiastes, é isso aí mesmo, obrigado. 12:13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. De tudo que você tem ouvido, de tudo que existe, o final, o fim, aquilo que é mais importante, teme a Deus. Quem está falando isso é o homem mais sábio que já existiu na Terra. Teme a Deus. Teme a Deus. Então Jesus vem apresentar a sua versão de Eclesiastes 12, que está aqui no Sermão do Monte, onde nós lemos a primeira beatitude, bem-aventurados. Então, na verdade, a verdadeira felicidade não é algo, a felicidade é alguém. Diga comigo assim: a felicidade não é algo, não é uma coisa, é alguém. Quem é a felicidade, igreja? Jesus Cristo. A felicidade não é algo, a felicidade não é uma coisa, a felicidade é alguém. E você encontra Jesus quando você vai contra o que o mundo aplaude. Por exemplo, Jesus ensinou, olha as felicidades que Jesus ensinou, as beatitudes, as bem-aventuranças. Feliz é o pobre. E o mundo está dizendo que feliz é o rico, mas Jesus está dizendo feliz é o pobre. Feliz é o que chora, e o mundo diz feliz é o que sorri. Feliz é o manso, e o mundo diz feliz é o esperto. Feliz é o bravo, é o turrão. Feliz é o que tem fome e sede de justiça, e o mundo está dizendo feliz é aquele que conquista tudo com a força do seu braço. Feliz é o misericordioso, e o mundo está dizendo feliz é aquele que oprime o pobre. Feliz é o puro de coração, e o mundo está dizendo feliz é o soberbo. Feliz é o pacificador, e o mundo está dizendo feliz é o que arruma contenda. Feliz é o perseguido por causa da justiça, e o mundo está dizendo feliz é aquele que faz justiça com as suas próprias mãos e se vinga. Ou seja, tudo que Jesus ensinou sobre a felicidade está indo contra aquilo que o mundo nos diz que é certo. Você encontra Jesus, você encontra felicidade, você encontra contentamento quando você encontra valores que o mundo não aplaude e que o Evangelho diz, isso aqui é o certo. No Evangelho, não vale mais quem tem mais. No Evangelho, não vale mais aquele que possui mais. No Evangelho, o pobre, ele é servido pelo rico. No Evangelho, o fraco é suportado pelo forte. No Evangelho, o grande ajuda o pequeno. No Evangelho, o maior serve o menor. Então são valores que são contrários à mente humana e nunca nós vamos entender se não vivermos em novidade de vida. A proposta
que o Evangelho nos faz, o que eu estou fazendo a vocês esta noite é: procurem viver na contramão do mundo. Esta é a proposta do Evangelho. O Evangelho nunca foi sobre Jesus te ama, ele foi sobre arrependei-vos. A primeira mensagem que Jesus pregou não era: eu amo vocês, vocês são tão bonitinhos. Não. A primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino dos céus. O Evangelho confronta. O Evangelho ele vai na nossa ferida, ele catuca aquilo que para nós é mais importante. O Evangelho ele vai direto nas nossas emoções, direto no nosso sentimento, direto no nosso entendimento. Ele diz assim: ou você muda, porque aqui só tem uma opção. E Jesus Cristo está aqui para transformar a sua vida. Isto é o Evangelho. A verdadeira felicidade, então, não está consistindo nas bênçãos. A verdadeira felicidade está consistindo na relação plena com o abençoador. Você não é feliz quando você recebe de Deus as bênçãos. Porque vai ter momento que Deus vai dizer não para você. Vai ter hora que você vai falar assim: Deus, eu quero isso. E Deus vai dizer assim: não. Vai ter hora que você vai dizer: Deus, eu quero aquilo outro. Deus vai dizer: não. Porque a felicidade não consiste nas bênçãos. A felicidade consiste no relacionamento com aquele que abençoa, com o abençoador. Você é pleno, você é feliz, não quando você está cheio de bênção para contar, cheio de vitória para contar. Você é pleno, você é feliz quando você está se relacionando com o teu Criador que fez os céus e a terra. Esta é a maior felicidade. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta da alegria, ele escreveu a carta da alegria. Existe uma carta na Bíblia que é a carta da alegria. Qual é a carta da alegria? Filipenses. Ele não escreveu a carta da alegria quando ele estava no melhor momento da sua vida, não. Ele escreveu a carta da alegria quando ele estava preso. Quando ele estava num momento difícil. Aí Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Versículo de número 11 em diante. Olha o que é felicidade, olha o que é contentamento. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a passar fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei, eu estou instruído a passar qualquer adversidade e passar também momentos bons. Eu sei estar com dinheiro e sem dinheiro, eu sei ter fartura e passar fome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu passo qualquer situação na minha vida porque a minha felicidade não depende do que eu vivo hoje. A minha felicidade depende do meu relacionamento com Deus. É isto. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. A felicidade não consiste em receber, mas em ser. A felicidade não está relacionada ao futuro, mas ao presente. Aí nós voltamos lá ao que Jesus falou em Lucas 6. Bem-aventurados, vós, os pobres. Jesus não está dizendo bem-aventurados serão os pobres. Bem-aventurados, eles ainda vão... Não. Bem-aventurados são. Bem-aventurado os, presente. A felicidade é uma realidade presente. Ela não é futura. Tem uns irmãos que ficam dizendo assim: irmãos, a nossa vida aqui é só luta. Nossa vida aqui é só sofrimento. A nossa vida aqui é só rancor. Você sai da prova, entra no vale, sai do vale, entra no monte, sai do monte, entra na tempestade, sai da tempestade, entra no vento, sai do vento. Ei, peraí. Qual é a proposta do Evangelho? Bem-aventurados serão ou bem-aventurados são? A proposta é agora.
Existe a felicidade plena que nós vamos encontrar com Cristo no céu. Sim. Mas Deus não te chamou para você ser infeliz hoje, não. Ele te chamou para você ser feliz hoje. Porque felicidade não é um estado, não é algo. Felicidade, eu já disse, é uma pessoa. Quando você se relaciona com a pessoa bendita de Jesus Cristo, você é feliz. Você não é feliz quando você está rico, você não é feliz quando você tem prazer, você não é feliz quando você está em abundância, você não é feliz quando você está vivendo o que você quer viver. Não, você é feliz quando você vive uma vida de relacionamento com Jesus Cristo. Aí está a tua felicidade, meu irmão. Então Jesus diz, bem-aventurados são, bem-aventurado hoje, é agora, é uma proposta para agora. Aí ele diz, bem-aventurados, Mateus complementa o que Lucas não escreveu, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Lucas só diz, bem-aventurados os pobres, mas Mateus diz, pobres de espírito. E aí isso é uma questão muito importante. Bem-aventurados os pobres. De que pobre Jesus está falando? Qual é a pobreza que está sendo falada aqui? Qual é a proposta? Porque Jesus não está falando sobre os pobres financeiramente pobres, não têm recursos. Se fosse assim, nenhum rico entraria no céu. Mas a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Sim, mas não diz que é impossível que o rico entre no céu. Não existe uma placa dizendo assim, é proibido ser rico aqui, você não pode entrar se você for rico. Não existe essa placa no céu. Você pode ser rico e entrar no céu, sim. Você não pode amar as riquezas e entrar no céu. Tem gente que é pobre financeiramente, mas que ama as riquezas. Você quer ver uma coisa? Você é pobre, mas entra na casa do pobre e mexe na cristaleira da irmã pobre. Quebra um cristal da irmã pobre. Jesus! Quebra uma xícara da irmã. Sangue de Jesus tem poder. Não é rica, mas se você quebrar uma xícara dela, ela vai te amaldiçoar até a terceira geração. Não é rico, mas se você usar o sofá dele e de repente você às vezes naquele descuido sentar e afundar e quebrar o sofá, meu Deus. Então existem pessoas que são pobres, mas que têm um sentimento de amor às riquezas. Por isso que Jesus não condenou a riqueza, ele condenou o amor à riqueza. Mas a pobreza que ele está falando aqui não é a pobreza financeira. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, no livro do Apocalipse, é a última igreja a ser exortada, ela era uma igreja riquíssima, mas Jesus chama ela de pobre, cega, miserável e nu. Porque a riqueza, a pobreza que Jesus está falando aqui também não é a pobreza espiritual, não. Bem-aventurados os pobres, espiritualmente pobres. Jesus não está falando da pobreza, da falta de fé, da falta de confiança. Não está falando dessa pobreza também, não. Não é da pobreza financeira e também não é da pobreza espiritual. Jesus também não está falando da pobreza de autoestima, tá bom? Daquela pessoa que se deprecia, vai para o espelho e fala, ai, como eu tô feio, ai, ninguém me ama, ai, ninguém me quer, ai, eu sou isso. Aí pega o microfone, irmão, eu sou o verme do carrapato, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu não presto para nada, eu sou pó e cinza. Irmão, pó e cinza é comida de cobra, tá? Lugar de verme é lá na tenebre, não é na casa de Deus, tá bom? Quando você está se depreciando dessa maneira, você está dizendo para Deus que o projeto dele falhou. Você está ofendendo a Deus. Porque quem te criou foi Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então você não diga, eu não presto, eu não sou nada, eu sou verme, eu sou cobra, eu sou pó e cinza, eu sou verme. Não. Quando você fala isso, você está ofendendo a Deus. E se você fosse tudo isso que você pensa, o diabo não queria te jogar no mundo, te trazer para a presença dele, e também Deus não ia te buscar lá no mundo. Existe uma batalha, né,
Existe uma batalha, um conflito, onde Deus está te chamando para o Evangelho e o mundo está te convidando. Se você está sendo tão importante assim, é porque alguma coisa de bom você tem. Então não fique dizendo aí que você não vale nada, não sou nada, ninguém me ama. Não é essa pobreza que Jesus está falando, não. Então, o que significa, então, pastor, ser pobre de espírito? O senhor já falou tanta coisa que eu agora nem sei mais. Existem duas palavras para pobre no Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Existem duas palavras no grego para pobre. Penés e pitorróis. Duas palavras. A primeira palavra significa um pobre financeiramente, mas que não tem luxo. Ou seja, ele vive bem, vive normal. Ele não está sobrando, mas também não está faltando. Está ali, está na média. É o primeiro pobre que é o penés. É o primeiro pobre. Ele está ali. Ele come, ele bebe, ele tem uma cama para dormir, ele tem um lugar para ficar, ele tem um teto. Ele está ali, está vivendo. Só que ele também não está vivendo de luxo. Ele não tem um carro do ano, ele não tem a casa no melhor lugar. Ele está ali. E o segundo tipo de pobre, que é o pitorróis, esse pobre é chamado de mendigo necessitado, que não tem nada, que não tem onde cair morto, que não tem absolutamente nada. É totalmente desprovido, como diz o hoje, está falando, né? Desprovido. É totalmente desprovido de tudo. E a palavra que Lucas usa para falar sobre pobre de espírito, adivinha qual é? É a segunda palavra. É aquele que não tem absolutamente nada. Nada. Mas isso faz também um contraste em relação aos fariseus, porque a pobreza de espírito que Jesus está ensinando aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, é aqueles que se chegam diante de Deus e dizem, Senhor, eu sou totalmente, inteiramente, 100% dependente do Senhor. É a pobreza de si mesmo, ou seja, eu tenho dentro de mim só espaço para o Senhor trabalhar na minha vida. É isso que eu tenho para oferecer. É aquele que chega com as suas mãos vazias diante de Deus. Porque os fariseus, quando chegavam diante de Deus, diziam, Deus, eu mereço, eu sou teu filho, eu exijo, eu determino. Essa é a oração dos fariseus. Mas a oração de um pobre de espírito é a atitude que Moisés teve quando Deus chamou ele no Monte Sinai e disse, Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. A atitude do pobre de espírito é a atitude de Isaías, quando Isaías disse, ai de mim porque eu sou um perdido, um pecador. A atitude do pobre de espírito é a atitude de Pedro, quando Pedro disse, eu sou um homem pecador, Senhor, se afaste de mim, eu não mereço na tua presença. A atitude do pobre de espírito é a atitude de Paulo, quando Paulo levantou e disse, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? A sua consciência sobre quem você é faz você ser um pobre de espírito. O que é um pobre de espírito na prática, pastor? Lucas 23, verso 39 a 42. O ladrão que estava... Haviam dois malfeitores. Na verdade, não é ladrão, é malfeitor. A gente diz que é ladrão, mas o texto diz malfeitor. E malfeitor tem outra conotação. Mas vamos supor que eram ladrões, que é a tradição dos ladrões. Dois malfeitores, um à esquerda e um à direita. O que estava à esquerda estava zombando de Jesus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aí o outro, respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino, ou quando entrares em teu reino. O que isso quer dizer? O da esquerda, mesmo sendo crucificado, mesmo estando em miséria,
estava achando que era alguma coisa. O da direita disse: você é um louco, rapaz, você não está reconhecendo. Nós merecemos a condenação, mas ele é justo. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é um pobre de espírito na prática. É alguém que se achega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu, de mim mesmo, eu estou vazio, me enche da tua presença. O pobre de espírito é aquele que está congregando na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna em Apocalipse 2:9, por favor. Apocalipse 2:9. A igreja de Esmirna foi uma das mais perseguidas, mas ela foi fiel, não recebeu repreensão do Senhor Jesus na carta às igrejas do Apocalipse. A igreja de Esmirna foi chamada de pobre por todo mundo, mas Jesus disse que ela era rica. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, e pobreza, mas tu és rico. Por que a igreja de Esmirna era chamada de pobre? Porque os crentes da igreja de Esmirna, todos eles perderam seu emprego por serem crentes. Pelo fato de serem crentes, eles perderam seu emprego. Mas todo mundo dizia que eles eram pobres. E Jesus disse: você não é pobre, você é rico. Porque na sua pobreza você se esvaziou de si mesmo para que eu pudesse te encher da minha presença. Existem razões para nós sermos pobres em espírito. A primeira razão: até que sejamos pobres em espírito, não somos capazes de receber a graça. Não é possível ser cheio de Deus enquanto você for cheio de si mesmo. Diga comigo assim: para Deus me encher, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Você precisa ser pobre de si mesmo para Deus te encher. Se você não for vazio de si mesmo, Deus não vai te encher. A pessoa que está envaidecida de si mesmo, que confia na sua inteligência, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua propensão, ela não pode ser cheia de Deus, porque ela já está cheia de si. É aquela pessoa que ela é tão orgulhosa de si mesma, que para você alcançar o teto do orgulho dela, você tem que alugar um andaime, não é nem escada, é andaime. Ela está cheia de si mesma. Ela não é uma pobre de espírito, ela está rica do seu próprio espírito, porque ela está cheia de si. Eu tenho, eu posso, eu sou, eu faço, eu aconteço. Isso aqui fui eu que fiz, isso aqui fui eu que realizei, isso aqui fui eu que conquistei, isso aqui fui eu. Está tão cheio do eu que Deus olha e diz assim: não tem espaço para mim, vou me retirar. Se você não se esvaziar de si mesma, Deus não poderá te encher. Jesus disse: eu não vim para os ricos de espírito, ele veio para os pobres. Nós já lemos o texto. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Quem não está dentro dessas condições não pode entrar no reino de Deus. Segunda razão: até que sejamos pobres de espírito, Cristo jamais será precioso para nós. Para você ter Cristo como valioso na sua vida, você precisa se esvaziar primeiro. Joel 2,13, por favor. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Quem encontrar, leia para mim bem forte. Não vale ler no telão, não. Tem que ler na Bíblia. Guardai o vosso coração, não a vossa mente. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, se arrepende do mal. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui. Tem aqui. Papel aqui. Você sabe o que estava acontecendo com o povo de Israel? Eles chegavam diante de Deus no templo, pegavam as vestes e rasgavam. Ah, Deus, eu sou pobre, eu não tenho nada. Deus, olha para mim. Mas o coração estava cheio.
Isso virou um ritual. As pessoas estavam tão cheias de si, isso virou um ritual. Chegava lá, rasgava as vestes, a toa rasgava as vestes. Rasgar as vestes é sinal de humilhação para o judeu. Toda vez que você vê um judeu rasgando a veste, está se humilhando. Mas isso foi uma coisa rotineira. Sabe, não tinha importância. Não tinha significado. Existem pessoas que estão assim. Eles veem o culto, vêm à igreja, domingo, quinta, terça, não importa qual dia, mas vêm à igreja como um mero ritual. Está cumprindo uma obrigação. Está vindo não para adorar a Deus, não para oferecer a Deus um culto, mas está vindo para ser notado, para ser falado, sei lá o quê. É um mero ritual. Aí o profeta Joel levanta essa cajadada. Ele diz assim, pega o seu coração, olha para cá. Pega o seu coração e faz com o seu coração o que você está fazendo com as suas vestes. Ó, rasga. Rasga ele. Rasga o seu coração. Na presença de Deus. Vai rasgando ele, vai rasgando ele. Até você não ser mais nada, você se diminuir, você se humilhar. Eu sou pobre, Senhor, eu sou necessitado. Eu dependo inteiramente do Senhor. Entrega o seu coração ao Senhor, rasgado, quebrantado, contrito, humilhado, porque aí Deus vai se fazer manifestar na sua vida. Deus não quer cultos vazios de pessoas cheias. A grande verdade é que muitas vezes estamos oferecendo cultos vazios de pessoas cheias. Você já notou que quando diz assim, o cantor fulano de tal vai estar em tal lugar, enche de gente? O pregador fulano de tal vai estar em tal lugar pregando, enche de gente? As pessoas estão indo para cultos aonde tem homens, aonde o homem é o centro, aonde o homem é o principal, aonde o orgulho humano aparece, aonde o homem está no pedestal. Estão esquecendo que Deus não recebe cultos de pessoas cheias, cultos vazios, sem expressão, mas a verdadeira adoração, ela é feita em espírito e em verdade. Ela vem de dentro, ela vem da alma, ela vem de uma entrega. E esta Deus recebe, e esta Deus se agrada. O profeta Joel nos ensina o poder da humilhação. Terceira razão para nós sermos pobres de espírito. Até que sejamos pobres em espírito, não poderemos ir para o céu. A primeira beatitude, a primeira bem-aventurança não é bem-aventurados os que choram, não é. A primeira bem-aventurança não é bem-aventurados os puros de coração, também não é. A primeira bem-aventurança não é bem-aventurados os que sofrem perseguição, também não é. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. A pobreza de espírito, ela é o esvaziamento de si mesmo, porque ela vai diminuindo o tamanho da sua alma. Deus vai te cortando. Isso aqui é muito sério, irmão. 1 Reis 17, já estou acabando. 1 Reis 17, 2 e 3. Se você não for um pobre de espírito, você não entra no reino dos céus. Nós temos o exemplo do profeta Elias. Profeta Elias. 1 Reis 17, versos 2 e 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Diga comigo, Querite. Que está diante do Jordão. Sabe o que significa a palavra Querite? Sabe o que significa a palavra Querite? Cortar. Deus nos envia a situações
aonde a nossa alma tem que diminuir, e ele vai nos cortando. Ele vai nos cortando. Tem situações que você vai passar na sua vida, ou que você está passando, ou que você já passou, em que Deus usa circunstâncias para te diminuir, que você está muito grande. Elias profetiza a seca, ele chega no palácio lá, bota o dedo na cara do rei, segundo a minha palavra não vai chover, não vai ter orvalho em Israel. Aí Deus pega e fala assim, agora você sai daí e vai lá para o ribeiro de Querite, porque eu vou te sustentar com corvos. Eles vão trazer pão e carne para você. Você vai estar no ribeiro de Querite. Deus prepara alguns querites para nós, para nos cortar. Quando a gente acha que é alguma coisa, Deus vem, ó, tchum, querite. Quando a gente acha que faz alguma coisa, Deus vem, ó, tchum, querite. Quando a gente acha que tem alguma coisa, Deus vem, ó, tchum, querite. Ele nos corta. Porque se você não for pobre de espírito, você não entra no reino do céu. Se você não se humilhar diante de Deus e reconhecer que você é dependente de Deus, e você baixar o teu ego, baixar o teu eu, você não entra no reino de Deus. Aqui você não é isso tudo que você está pensando. Eu não sou isso tudo que eu estou pensando. Não, porque se eu não for, não acontece. Se eu não ajudar, ninguém vai. Se eu não pegar na frente, não sai. Se eu não orar, não vai acontecer. Se eu não pregar, não vai. Ah, é bonito? Eu esqueci por um momento que a igreja, ela foi comprada com o sangue de Jesus e ela depende do sangue de Jesus e ela depende do dono dela. Quem pagou o preço, mantém, sustenta, orienta, guia, dá vida, dá força, dá poder, aviva, renova e restaura. Ele faz tudo que ele quiser fazer, porque ele é o dono da igreja. A igreja não depende de mim, a igreja não depende de mim, a igreja não depende de você, ela depende do dono dela chamado Jesus. Se você não fizer, se você não quiser, se você não for, Deus vai levantar alguém que faça, que vá, que ajude, porque a igreja não depende de mim, não depende de você, ela depende de Jesus Cristo. Eu estando aqui ou não, Deus vai fazer. Deus vai fazer porque chegou o tempo de Deus fazer. E quando o tempo de Deus chega, o tempo de cantar chegou nessa igreja. Vai acontecer. Não é porque eu estou aqui, não. É porque Deus já determinou no céu que iria acontecer, independentemente de quem estivesse. Porque a obra é dele. Ele tudo tem um tempo para cada coisa. Eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus e nesta igreja, que o que Deus tem para fazer neste lugar vai acontecer comigo ou semigo. Eu gostando ou não gostando, eu querendo ou não querendo, Deus vai começar a mover os céus e a terra e nada vai parar a marcha da igreja, em nome de Jesus. Deus leva a gente às vezes para um querite, para nos cortar. Se a gente tiver muito grande, ele corta. Mas para finalizar, a pobreza em espírito faz o homem pequeno a seus próprios olhos e o torna apto para ser instrumento no reino de Deus. Sabe qual é a maior riqueza do homem de Deus? É a pobreza de espírito que ele carrega. A maior riqueza de um homem de Deus. Eu perguntei para um homem de Deus que eu considerei homem de Deus alguns dias atrás. Perguntei para ele assim, pastor, qual conselho o senhor me dá? Sabe o que ele disse? Seja fiel a Deus. A fidelidade é tudo na vida de um obreiro. Seja fiel a Deus. A maior riqueza de um homem de Deus é a pobreza de espírito que ele carrega. É a dependência que ele tem do reino de Deus. Você sabe o que é pobreza de espírito? A partir de hoje você já sabe. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Porque o pobre de espírito é aquele que entende que precisa de Deus. 100%. Senhor, eu não trouxe nada nas minhas mãos. Coloca nas minhas mãos aquilo que tu precisa. Senhor, de mim mesmo, eu estou vazio do meu eu, estou vazio da minha vontade, estou vazio do meu orgulho. Tem pessoas que não pedem perdão porque são orgulhosas, não se dobram porque são orgulhosos. Você conhece a diferença do joio e do trigo?
O joio e o trigo são, presta atenção nisso aqui, e são iguaizinhos. Se você olha visualmente, você não vê diferença. O joio e o trigo, se você olhar visualmente, você não vê diferença. Mas a diferença do joio e do trigo consiste em que o joio sempre está em pé. E o trigo, quando tem fruto, ele se curva. O joio continua em pé. O trigo, como tem fruto, ele vai se curvando. O peso do seu fruto o torna mais curvado. A diferença de um crente que é rico de si mesmo e que é pobre de espírito é que o rico de si mesmo nunca se dobra. Ele nunca está errado, sempre é o outro, sempre é o outro. Não, eu não, é o outro, é o outro. A culpa é do eu fiz, mas é o outro, ele está sempre em pé. Mas aquele que é pobre de espírito, que é cheio do Espírito de Deus, ele está dizendo, eu não tenho, mas Deus tem. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. O seu orgulho não existe. O que existe é a vontade de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe nesta noite com essa palavra. Receba esta palavra em nome de Jesus.